Nós já vamos ler a palavra de Deus. Salmos número 23 é o tema da nossa campanha e também vai ser o tema da nossa mensagem. Eu vou ler apenas o verso de número 1. Nós vamos entender um pouquinho sobre o que é desfrutar da bênção e do privilégio de ter este Deus como nosso pastor. Estamos hoje no primeiro dia desta campanha, o Salmo 23 e o cuidado de Deus. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Preste atenção na palavra de Deus. Nós estamos falando sobre o cuidado de Deus, o cuidado desse pastor. Ao descrever o Senhor como seu pastor, Davi na verdade está descrevendo a sua própria experiência daquilo que ele viveu muitos anos, aquilo que ele viveu na sua juventude, cuidando de ovelhas. A experiência que Davi tem com Deus o faz lembrar da experiência que ele tinha com as suas ovelhas. Davi era um moço que cuidava das ovelhas do seu pai. E pelo que nos parece, ao ler os relatos bíblicos de 1 Samuel, capítulo 16, nos parece que Davi está cuidando de ovelhas, totalmente isolado de todo mundo. Quando o profeta Samuel vai à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, a mandado do Senhor, ele comunica ao dono da casa que a sua vinda ali era para ungir o novo rei e que seria um dos seus filhos. A Bíblia nos fala que Jessé chamou a todos que estavam na sua casa, e depois de todos passarem pelo profeta, o profeta pergunta: porventura acabaram-se os mancebos? É curioso a gente pensar que um pai não tenha lembrado do seu filho, porque quando o profeta chega para ungir o novo rei, falando que serão dos filhos, automaticamente um pai que preza por todos os seus filhos, ele iria lembrar: calma aí, mas antes de você fazer este momento, deixa eu chamar um filho meu que está lá no campo, deixa eu chamar um filho meu que está distante, que está ausente. Mas não é isso que acontece. Preste atenção, Jessé não se lembra do seu filho que está no campo. Davi está sozinho no campo cuidando de suas ovelhas. Passa dia, passa noite, chuva ou sol, frio ou calor, Davi está cuidando daquelas ovelhas. Davi está sozinho cuidando daquelas ovelhas. E Davi vai percebendo que ainda que ele não tenha a atenção do seu pai, a atenção da sua mãe, a atenção dos seus irmãos, há alguém que estava cuidando dele naquele campo. Ainda que ele não tivesse ninguém com ele para ampará-lo, para ajudá-lo, mas o salmista Davi observa que enquanto ele está sozinho de tudo e de todos, havia um Deus que estava cuidando dele. Esquecido da família, esquecido por todos, mas não esquecido de Deus. Nesta noite Deus quer nos fazer lembrar que há um cuidado especial sobre a nossa vida. Nesta noite Deus quer nos fazer lembrar pela sua palavra que há uma atenção especial sobre a nossa vida. E Davi foi percebendo que à medida como ele amava aquelas ovelhas, Deus também o amava. À medida que ele dava atenção para aquelas ovelhas, também Deus dava atenção para ele. Quando falamos do cuidado do pastor para com a sua ovelha, nós falamos de uma relação de total dependência que uma ovelha tem do seu pastor, seja na sua alimentação, na direção e no seu amparo. E Davi vai dizer que ele conhece esse pastor. Davi vai dizer que ele tem este pastor. E eu gostaria de meditar com vocês daquilo que Davi vai nos dizer aqui no Salmo de número 23. Primeiro eu gostaria de chamar a atenção ao fato que ele se dirige a um Senhor que ele conhece. Quando ele diz: ó Senhor, fala comigo, ó Senhor. Fala o mais forte. Ó Senhor. O é um artigo definido.
Ele não está falando um Senhor, ele está falando o Senhor. Ele está falando de algo que ele conhece. Ele está falando de um Senhor conhecido. O Senhor. É a mesma coisa você falar um José. Aí ficou difícil, porque tem muito José, né? Agora você falar o José de Souza, aí você já conhece, não? Davi não está dizendo um Senhor, ele está dizendo o Senhor. E sabe o que isso é importante? Principalmente olhando para Israel, um povo que de vez em quando servia a Deus, e tem hora que já não servia mais a Deus. Tinha hora que adorava ao Senhor, depois já estava adorando a Baal, estava adorando a outros deuses. Davi está dizendo, em meio a muitos deuses que existem, eu conheço o meu Senhor. Eu sei quem é o meu Senhor. Pode existir muitos senhores, pode existir muitos deuses, pode existir muitas opções, mas eu tenho um Senhor e eu conheço, sei quem é o Senhor. É uma questão de distinção de senhores na nossa vida. E Jesus chama atenção para isso também, quando ele vai falar nos evangelhos, que não se pode servir a dois senhores, porque há de agradar a um e aborrecer a outro. Então é necessário a gente saber e conhecer, definir em nosso coração a quem é o Deus que nós servimos, a quem é o Senhor que nós servimos. Nós sabemos que não há espaço para meio termo no Evangelho, não há espaço para ficar em cima do muro. Elias vai dizer para Israel: escolhei a quem vós servais, se ao Senhor nosso Deus ou se a Baal. Davi está dizendo: eu conheço o Senhor. Quando ele fala de Senhor, ele está se referindo ao próprio nome do Deus verdadeiro. Quando ele fala Senhor, a palavra que é utilizada aqui é Yahvé, Javé ou Jeová, que nos fala do nome do próprio Deus, que traduzido é como aquele que existe. É o nome impronunciável de Deus, conhecido também como o tetragrama sagrado YHWH. Nos fala daquele que existe, daquele que é, daquele que não tem início e também não tem fim. Nos fala do Deus eterno, nos fala do Deus que é Senhor de tudo e de todos. Também fazendo um paralelo com o Novo Testamento, esta mesma palavra, o Senhor, equivale a Kyrios, que significa o Senhor de tudo. Se referir a Deus como Senhor é saber que Ele tem o domínio, é saber que Ele é soberano, é reconhecer a sua grandeza, reconhecer a sua magnificência, a sua preeminência. Isto é dizer, Ele é o meu Senhor, é o governante de todo o universo, é o Deus o qual tudo existe por Ele e para Ele, e que é também Senhor no meu coração. Porque muitas vezes é fácil a gente falar que Deus é rei e governador do universo, mas é muito mais difícil dizer que Ele é rei e Senhor da nossa vida, dizer que Ele é rei e Senhor dos nossos corações. Porque a partir do momento que a gente dizer que Ele é o nosso Senhor, a gente vai ter que estar disposto a se submeter à sua vontade. A partir do momento que a gente dizer, Ele é o meu Senhor, o Deus que é o dono de tudo que existe, é o dono também da minha vida, a gente vai ter que ter a consciência que então nós precisaremos obedecer a este Deus, guardar os mandamentos deste Deus, fazer a vontade deste Deus. Até porque, com todo respeito, Ele não merece menos do que isso. O Senhor de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, aquele que com o poder da sua palavra tudo criou, Ele não merece menos do que isso, senão todo o nosso coração para servi-lo e para adorá-lo. Ele é digno, Ele é merecedor, Ele é o dono de tudo. Salmos de número 97, versículo 5: os montes derretem como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Davi está dizendo, até os montes se derretem na presença do Senhor. Qual é o nosso sentimento aqui hoje na presença deste Deus? Qual é o sentimento do nosso coração estando na presença deste Senhor, deste Deus que é eterno, deste Deus que não foi criado, mas Ele existe por si só, Ele é absoluto, Ele existe por si mesmo,
não tem início, não tem fim. Quando Moisés pergunta para Deus, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14: Senhor, eu preciso dizer para Israel quem é que me enviou até eles. Deus vai dizer o seguinte para Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. É aquele que é desde o princípio, é aquele que não tem início, porque ele é o início de tudo. É aquele que não tem fim, porque todas as coisas finalizam nele, todas as coisas convergem nele. Devemos adorar a este Deus, devemos reconhecer a grandeza deste Deus, devemos bendizer o nome deste Deus. Quantos podem reconhecer este Deus sobre a sua vida? Quantos podem reconhecer que o Senhor de todo o universo também é o Senhor do seu coração, aquele que é, aquele que pode? Outra questão que eu observo na fala de Davi é quando ele diz que este Senhor é o meu pastor. Não é pastor do A, não é pastor do B, é pastor meu. Ele está falando de um pronome possessivo. Meu pastor é uma questão pessoal, é uma particularidade, é uma opção, e ele escolhe ter este Deus como seu Senhor. Preste atenção: desde que o homem foi criado, Deus deu livre-arbítrio para o homem. Muitas pessoas questionam o porquê Deus permitiu o homem errar, sabendo que o homem errando iria ter consequências. Deus simplesmente deu ao homem o direito de escolher, porque Deus não queria formar robôs, Deus queria formar adoradores. Deus não queria formar máquinas programadas, Deus queria criar um ser que o amasse. E amar é escolha, amar é decisão. Você escolhe amar. Pastor, eu amo por emoção. Não, amor é decisão. Amor é decisão. Eu provo para você que é decisão. Amor não é emoção, amor é decisão. A gente escolhe amar. Quem casou há mais de 5, 10, 15, 20 anos sabe o que eu estou falando. Amor é decisão. É ou não é? Porque aquele encantamento que você tem quando está namorando assim, aquele encantamento assim de decoraçãozinho assim, sabe? É no primeiro ano só. Acaba os coraçãozinhos. Não é que acaba o amor, mas a parte da emoção acaba. Aí fica a razão. Aí você decide todo dia amar aquela pessoa. Amar é decisão. Por isso que a gente não concorda quando alguém diz: eu não consigo amar mais. Não é que você não consegue, você não quer amar mais. Amar a Deus é a mesma coisa. A gente decide amar a Deus. E Davi faz esta escolha. Espontaneamente eu escolho Ele para ser o meu Senhor. É uma questão de escolha. Aquela árvore no meio do jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não era uma pegadinha para o homem cair. Era uma oportunidade do homem mostrar o seu amor a Deus e de dizer que eles tinham no seu coração o conceito do verdadeiro amor e honra a Deus, não tocando naquilo que Deus falou para eles não tocar. Dizer que Deus é o seu pastor é uma questão de escolha. Eu e você aqui nesta noite temos a oportunidade de dizer: eu quero ter este Deus como meu pastor. Eu e você hoje temos a oportunidade de dizer: eu quero que Ele seja o meu pastor. Até porque há vantagens infinitas em ter este Deus como nosso pastor. Quando falamos de um pastor, nós falamos daquele que guarda com segurança. Ah, meu Deus do céu, ter Deus como nosso pastor é ter a certeza que Ele nos guardará em segurança, que Ele nos protegerá. Essa era a experiência de Davi, de um Deus que o guardava sozinho no campo, de um Deus que estava com ele, mesmo quando haviam ursos, haviam leões para tomar as suas ovelhas. Davi sabia que Deus estava com ele, Deus estava o guardando, Deus estava o livrando. Ter Deus como nosso pastor é estar seguros, é não ter medo do amanhã,
é não andar preocupado, perdendo noites de sono com aquilo que pode acontecer ou que talvez acontecerá. Ter Deus como pastor é ter a segurança de um Deus que nos ampara, de um Deus que nos pega no seu colo e cuida de nós. Ter Deus como pastor é ter amparo, porque às vezes a gente se machuca, às vezes a gente se quebra, às vezes a gente faz alguma coisa errada, às vezes a gente tropica, mas tendo Ele como nosso pastor, nós temos a certeza que Ele nos amparará, nos pegará nos seus braços e nos dará a atenção que nós precisamos. Se todos nos deixarem, se todos nos esquecerem de nós, temos um pastor para nos amparar, não vai nos faltar nada. Ter o Senhor como nosso pastor é ter um pastor que nos alimenta. Jesus chamava a atenção dos seus discípulos no livro de Mateus capítulo 6, quando ele falava do cuidado de Deus com os pássaros e também com os orvalhos do campo. E Jesus dizia: olha, os passarinhos não plantam e não semeiam, não cegam, e como é que eles comem? Deus está cuidando deles. Assim também vocês. Será que vocês não sabem que vocês têm mais valor do que os passarinhos? Será que vocês não sabem que o Pai Celestial está cuidando de vocês? Ter este Deus como nosso pastor é saber que o sustento não faltará na nossa mesa, Ele proverá. O salmista Davi disse: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Este Deus nos ampara e não deixa faltar o alimento para o seu povo. E quando eu falo de alimento, eu falo nos dois sentidos. Eu falo do alimento da nossa carne, mas eu também falo do alimento espiritual. Este Deus nos alimenta com a sua palavra, porque Jesus também disse que nem só de pão viverá o homem. Este pastor nos alimenta em todos os sentidos. Este pastor também é aquele que nos dá a direção, pois este era o trabalho de um pastor, é conduzir um rebanho, é guiar um rebanho. Sem Deus a gente anda perdido neste mundo, porque este mundo não tem direção. Este mundo é cheio de dúvidas, este mundo é cheio de incertezas, mas tendo este Deus como nosso pastor, nós temos a direção certa para seguir. Até porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho. Quem tem este Deus como seu pastor não vai cair, não vai vacilar, porque vai estar sendo dirigido pelo caminho correto, pelo caminho da verdade, pelo caminho bom, pelo caminho excelente. Este pastor quer conduzir a sua vida. Aceitar Deus como nosso pastor é abrir mão das nossas próprias decisões para viver as decisões de Deus para nós. Porque uma ovelha não vai questionar o seu pastor, o caminho que o seu pastor está o levando. Assim também a nossa vida com Deus. Se queremos ser ovelhas do nosso Senhor, nós precisamos estar à disposição de seguir a sua vontade, de seguir os seus caminhos, de fazer aquilo que lhe agrada. Deus tem a melhor direção para nós. Vai pela direção de Deus. Eu sempre falo isso. Vai pela direção de Deus. Porque a Bíblia fala que há caminhos para o homem que parecem bons, mas o final dele é caminho de morte. Eu e você temos uma percepção muito equivocada da realidade. A nossa visão é completamente limitada. A gente não consegue ver um palmo para frente do nosso nariz. Mas o nosso Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe o nosso presente, Ele sabe o que já passou e Ele sabe também o futuro. Então a direção que Ele nos der, pode seguir, pode ir tranquilo, porque Ele tem caminho de paz, caminho de bênção, caminho de vitória para nós. Segue a direção de Deus, segue a direção de Deus, segue a direção deste pastor. Quando falamos deste Deus como nosso pastor, nós falamos mais do que aquele que supre, aquele que guarda, aquele que alimenta e dirige. Falar de pastor também é falar de amigo, daquele que se torna companheiro, um amigo especial. Davi percebeu isso na sua vida. Davi percebeu que ele tinha um amigo especial com ele. Davi percebeu que ele tinha um amigo bem pertinho dele. Todo mundo pensava que ele estava sozinho. O pai, a mãe dele pensava que ele estava sozinho. Seus irmãos pensavam que ele estava sozinho. Mas o que eles não sabiam é que Davi tinha o melhor amigo com ele. Preste atenção, a gente não precisa ter 1 milhão de amigos não. Se a gente tiver o melhor amigo, nada vai nos faltar.
Não tem como faltar nada não. Se a gente tem Ele como nosso pastor, se nós temos Ele como nosso Senhor, nós temos Ele também como nosso melhor amigo. Deixe Cristo ser o seu amigo aqui hoje. Deixe Ele ser o seu amigo. Ele dizia aos seus discípulos: já não os chamo mais de servo. Jesus chegou para os seus discípulos e disse: eu não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu quero chamar vocês de meus amigos, porque tudo quanto eu tenho recebido do Pai, eu tenho os feito conhecer. Preste atenção, este Senhor que eu já falei para vocês, que é o Senhor de tudo, dono de tudo, todo poderoso, Ele quer ter um relacionamento mais próximo de você. Ele chamou Abraão e disse: Abraão, sai da sua terra. E Abraão tornou-se amigo de Deus. Ele quer chegar mais perto de você. Chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. É a palavra de Deus. Ele quer ser o seu melhor e verdadeiro amigo. Ter o Senhor como nosso pastor é ter Ele como nosso companheiro de todas as horas, de todos os momentos, na alegria ou na dor, na bonança ou na tempestade. Este bom pastor, este nosso amigo, sempre estará conosco. Fiquem em pé em nome de Jesus Cristo. O Novo Testamento vai identificar muito bem Jesus como esse nosso pastor. É isso que ele fala para a gente no livro de João capítulo 10. No versículo 10 ele diz: o inimigo não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, ele vai dizer no versículo 11. Ele é o bom pastor da nossa vida. Mais do que isso, livro de Hebreus capítulo 13 versículo 20 vai nos falar que Ele é o grande pastor, está acima de todos os outros. Assim como Ele é o nosso pastor, nós precisamos ser ovelhas do seu pasto. Precisamos estar submissos à sua vontade, para que não sejamos como ovelhas perdidas, para que não sejamos como ovelhas desgarradas, que não sabe para onde vai. Precisamos guardar esta palavra no nosso coração. A maior sabedoria humana é seguir ao único que pode nos guiar pelos melhores caminhos, e é o Senhor. Siga a vontade de Deus para a sua vida aqui hoje. Siga a vontade de Deus para a sua vida. Deixe Ele ser o seu Senhor e o seu pastor, e eu garanto para você, não tem como faltar nada. Não tem como faltar nada. O Senhor é o meu pastor, vírgula, nada me faltará. É consequência, é impossível. Não é que eu vou dizer para você que não vai faltar isso, não vai faltar aquilo outro. Não. Eu acho que você não entendeu. Eu estou dizendo para você que quando a gente tem Ele como nosso pastor, como nosso Senhor, como nosso amigo, não tem como faltar nada para nós, porque a própria presença dEle, preste atenção, a própria presença dEle é o suficiente para nós. O Senhor dizia para Paulo: a minha graça te basta. Quem tem a presença de Deus, quem tem este Senhor na sua vida, não sente falta de nada. A graça dele é o suficiente para nós. Servimos porque já o conhecemos e nos alegramos por ter Ele em nossos corações. Podemos reconhecer Ele como nosso Senhor, e a nossa fé não está firmada naquilo que Ele pode fazer. Nós aprendemos a adorar por aquilo que Ele é. Não quer dizer que nunca vai faltar alguma coisa. Calma, pastor, eu não entendi. É que se você tiver Ele, nada faz falta. Está entendendo? Se a gente tem Ele, nada te faz falta. Está me entendendo? De repente não tem dinheiro. Oh meu Deus, mas tem Ele, então não falta. Você não sente falta. De repente você gostaria de ter um carro, mas eu tenho o Senhor, não faz falta. Talvez você queria ter uma casa própria, não tem, mas você tem o Senhor. Então isso não faz falta para você. Está me entendendo? Eu não estou dizendo que a gente não vai ter objetivo na vida e não vai desejar ter as coisas. Isso é nosso, do ser humano, é natural. Mas o que eu estou dizendo é que a gente não vai sofrer por aquilo que a gente não tem. Está me entendendo? Porque tem pessoas que sofrem, ficam ansiosas porque quer alguma coisa e não consegue. A gente tem um Senhor que está cuidando de nós.
E isto é o suficiente, porque tudo aquilo que nos for necessário, Ele vai prover para nós. Então a presença dEle, como Ele disse para Paulo, é o que basta para nós. A gente tem tudo. Por isso que a gente não falta nada, porque Deus é tudo. Ter Deus é ter tudo.